o fim do mundo já aconteceu. No Monte das Oliveiras ele disse: que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Queridos irmãos, há pelo menos 4 mundos na Bíblia: o mundo cosmo, o mundo ocumene, o mundo aion e o mundo Geena Sheol, também conhecido como mundo Hades. O mundo cosmo são as plantas, a terra, a água, os animais. Isso é chamado de mundo cosmo. O mundo ocumene é conhecido também como mundo habitarte, o mundo de pessoas, o mundo dos filhos de Deus. Como, por exemplo, você vai ver expressões no livro de João que aparece 3 mundos ali, e aparece o 4º mundo também. Jesus disse que ele veio morrer para salvar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que Cristo morreu para salvar o mundo. Que mundo é esse? O mundo ocumene, o mundo dos filhos de Deus, que são os filhos espirituais. Porque Deus não tem filho carnal, são filhos espirituais. Há outro mundo na Bíblia, também conhecido como o mundo aion, que é conhecido como o mundo dos filhos do diabo. Quem são esses? São o mundo dos filhos carnais, o mundo do adultério, da prostituição, da mentira, da lascívia, da corrupção. Este é conhecido como o mundo aion. Há o 4º mundo na Bíblia, que também é chamado de mundo de Geena Sheol, ou também conhecido como Hades. Que mundo é esse? É o mundo que vem dos filmes gregos, que também é chamado de inferno, ou conhecido como sepultura. Mas traduzindo para a língua portuguesa, para ficar mais claro, o mundo Geena Sheol é conhecido como o mundo dos mortos. Então vamos às evidências bíblicas provando que o fim do mundo já aconteceu. E o sinal da volta de Jesus era justamente a propagação do evangelho em todo o mundo, em todos os habitantes daquela época, do período da igreja primitiva. E isso vai ser constatado pelo apóstolo da dispensação da igreja do 1º século. Então vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 3, diz o evangelho da circuncisão, que era o evangelho dos judeus, não é o evangelho da igreja atual. Diz a Bíblia: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dizei-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da vinda do fim do mundo? Veja que coisa interessante. Qual era o sinal da vinda do fim do mundo? Bom, você pode estar pensando que o fim do mundo é a terra pegar fogo e ser destruída. Isso jamais vai acontecer, porque Deus jamais permitirá que isso aconteça. Porque está escrito em Eclesiastes capítulo 1 e versículo de número 4, que uma geração vai, a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. A terra jamais será destruída. Então veja, aqui em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 14, Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Veja, então Jesus, através do apóstolo Mateus, testemunha aqui que um dos sinais de que Cristo iria voltar é que o mundo habitarte, o mundo dos filhos de Deus, o mundo ocumene, iam ouvir o evangelho. Uma vez ouvindo este evangelho, todas as pessoas tomando ciência do evangelho do reino, das boas novas, pregadas por Jesus de Nazaré, que era ministro da circuncisão, do qual Pedro se tornou líder e recebeu o evangelho da circuncisão, conforme está escrito em
Em Gálatas capítulo 2, versículo 6, Paulo testemunha isso, que a Pedro foi dado o evangelho da circuncisão e a Paulo da incircuncisão. Então é bom lembrar que toda a profecia do velho pacto, quando se tratava de que quando todo mundo ouvisse o evangelho, estava se tratando do evangelho da circuncisão, cujo Pedro era o líder dos apóstolos. Então aqui, no verso de número 14 do capítulo 24 de Mateus, tem uma profecia aqui. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Que mundo? O mundo habitado daquela época. Em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O fim de quê? O fim do velho pacto da lei de Moisés. O fim daquele pacto de condenação e de morte, para que houvesse o derramamento de sangue e a nova aliança acontecesse, para cobrir todos aqueles que nasceram depois da cruz. Então vamos ver se o fim dos tempos aconteceu mesmo com a pregação do evangelho, porque para haver o fim, tinha que todo mundo ouvir o evangelho. Mas Paulo testemunha isso, porque Paulo foi o único apóstolo que recebeu a iluminação do Novo Testamento, recebeu o novo pacto. Paulo recebeu a mente de Cristo para mostrar as verdades de Deus para o mundo. E Paulo testemunha que o evangelho já foi pregado, em testemunho a todas as gentes, em todo o mundo habitar-te. Veja o que diz a Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo de número 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Está constatado. Isso aqui não são ideologias humanas e nem é ministério humano. A supremacia da palavra é constatada de acordo com a leitura. Paulo está afirmando que o fim dos tempos, que tempo? Do velho pacto, da lei de Moisés. O fim da nova aliança aconteceu. E ele testemunha que todos os habitantes daquela época da igreja do primeiro século ouviram o soar da última trombeta de Paulo. Por isso Paulo disse: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e subiremos para o encontro do Senhor nos ares. E de fato, foi arrebatado, porque todo mundo que estava vivo depois da cruz ainda estava preso pela lei de Moisés. Por quê? Porque quem nascia antes da cruz, nascia debaixo de pecado. Já quem nascia depois da cruz, nascia justificado. Porque Paulo disse em Romanos que o ministério era da mesma maneira. Da mesma maneira que Adão fez todo mundo pecador, veio o segundo Adão, Jesus Cristo, e fez todo mundo justificado do pecado. Então, era necessário que Cristo voltasse para resgatar os que estavam debaixo da lei. Apesar de estarem vivos depois da cruz, a igreja do primeiro século, por isso havia a necessidade dos dons. Por quê? Por quê? Porque não nasceram debaixo de perfeição. E quem não nascia debaixo de perfeição precisava do auxílio do Espírito Santo. E o que foi que aconteceu? Eles estavam vivos carnalmente e precisavam ser adotados. Daí vem a expressão: e nos adotou por filho por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora olha que coisa interessante. Quem estava vivo depois da cruz e tinha nascido antes da cruz, estava morto. Por isso que o arrebatamento aconteceu com ressurreição. Paulo testemunha isso dizendo: estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados. Quem era que estava em pecado? Quem nascia debaixo da lei. Quem nasceu antes da cruz.
quem nasceu depois da cruz, o pecado já tinha sido destruído. Mas Paulo testemunha dizendo: estando vós mortos nos vossos deleitos e pecado, ele vos deu vida juntamente com Cristo, ressuscitando, e pela graça sois salvo. Então a graça chegou para libertar a igreja do primeiro século. E isso aconteceu com o fim dos tempos, com a pregação do evangelho da graça, com o soar da última trombeta de Paulo. E eu quero dizer a você que a igreja não é noiva, a igreja já está casada. Paulo disse que agora nós somos um com o Senhor. Agora nós temos a mente de Cristo, o corpo de Cristo, e Cristo em vós é a esperança da glória. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Não vamos vencer como está escrito em Apocalipse, porque Apocalipse é remédio vencido e é uma carta escrita para as 7 igrejas da Ásia e o povo de Israel. Paulo disse que em Cristo já somos mais do que vencedores. Que a graça de Deus ilumine a tua mente, que você possa quebrar os paradigmas da religião, se libertar desse sistema pentecostal mentiroso e vir para o evangelho da iluminação eterna, que é o evangelho da graça de Deus. Um dia abençoado para você, um forte abraço, e eu quero orar pela tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer pelos milhões de almas que estão me ouvindo agora, Senhor. Que eles possam dedicar-se à leitura da palavra de Deus, praticar a fé verdadeira, a religião sem mancha e sem mácula, que é ajudar os próximos, que é amar o seu irmão, que é, Senhor, viver uma vida verdadeira em espírito e em verdade, sem mentira, sem falsidade, sem engano. Eu quero te louvar pelos milhões de vidas que já foram alcançados pelo evangelho da graça, com a mente iluminada. Nunca mais retrocederemos, porque fomos cortados pela espada do Espírito, que é o evangelho da graça. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Assim como as águas correm para o mar, a tua sabedoria se espalha sobre a terra. Em nome de Jesus, louvado seja o teu nome para sempre. Amém e amém. Um forte abraço.